Superman de James Gunn de 2025. Um filme que muita gente estava esperando, né? Inclusive eu também estava num hype muito grande para esse filme. Eu estava bastante ansioso. E esse filme ele representa muita coisa, porque ele, digamos assim, é o primeiro filme que firma, né, esse novo projeto de universo cinematográfico que a DC Comics pretende, né, fazer agora no cinema. De certa forma, esse universo já começou, por conta que já teve o Esquadrão Suicida, né, do James Gunn também, teve Pacificador, teve Critical Commandos. Então, de certa forma, esse universo já começou e, de certa forma, até para algumas pessoas pode até soar meio confuso, porque teve toda essa situação que tinha o universo antigo, que tinha muito aquela figura do Snyder, que os filmes eram mais saturados. Inclusive, eu saí hoje com minha namorada para assistir o filme e a gente conversou justamente sobre isso no momento, depois do filme. Ela comentou justamente que ela achou muito legal que o filme é bem colorido e não é, sabe, não é aquela vibe seca, saca? Não é uma coisa saturada assim. Eu não sei nem se é saturada a palavra certa, mas enfim. Mas acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, esse universo já é interessante porque ele consegue mostrar que ele consegue ser cartunesco, consegue trazer essa vibe, entre aspas, tosca, entendeu? Abraça, ele se afirma como um filme de quadrinhos e não tem vergonha disso. E eu sempre gostei muito dessa abordagem nos filmes do James Gunn. Eu gosto muito do James Gunn. Tem pessoas que criticam ele por conta justamente disso, mas eu acho que é muito da hora. Eu gosto dos filmes dele. Eu gosto da trilogia Os Guardiões da Galáxia, né? Da Marvel. Eu acho que ele fez um excelente trabalho. Inclusive, talvez o melhor filme dele tenha sido Guardiões da Galáxia 3. Mas eu também gosto muito do Esquadrão Suicida, que, como eu disse, ele também foi, digamos assim, o início. Ele matou o universo anterior e iniciou o novo, digamos assim. Enfim, eu gosto bastante daquele filme. E tudo que o James Gunn tem feito até o momento, eu tenho achado bem da hora. Eu gostei da série do Pacificador. Não sei se hoje em dia eu curtiria tanto quanto eu curti na época. E Critical Commandos eu gostei, mas eu senti que o final também foi meio complicado. Mas sobre Superman em si, ele, como eu disse, ele é do James Gunn, ele traz essa roupagem mais quadrinesca, que ele abraça toda essa vibe não realista. O filme não tenta ser realista de jeito nenhum, e isso é muito bom, e é uma coisa que a gente esperava há muito tempo, porque criou-se, né, toda essa vibe de ter que, às vezes, fazer determinado herói de uma forma mais realista e não sei o quê. Com certeza, de certa forma, isso é uma influência, né, dos filmes do Christopher Nolan, né, quando ele fez a trilogia do Cavaleiro das Trevas, que foi, digamos assim, quando lançou aquilo ali, todo mundo começou a se influenciar naquilo, e aí, de certa forma, as pessoas começaram a criar uma certa fórmula baseada naquele filme, se você parar para pensar. Só que nem todos conseguiram, obviamente, porque, inclusive, o Cavaleiro das Trevas é um dos meus favoritos. Enfim, só que agora com essa roupagem, com o James Gunn à frente da DC, ele tá tentando criar um universo mais nessa vibe quadrinesca que abraça mesmo o, entre aspas, ridículo, sem vergonha nenhuma. E isso é maravilhoso. Só que eu sinto uma coisa aqui. Primeiro é que eu vou falar metade do vídeo sem spoilers e depois eu falo com spoilers da metade pra frente. Enfim, basicamente, eu gostei do filme, sendo sincero. Inclusive, se você me segue no Letterboxd, você viu que eu dei 3 estrelas de 5, que mais ou menos seria 6. Eu botei lá que seria mais ou menos 6,5 e talvez eu possa aumentar a nota para 7, ou enfim. Se eu reassistir, talvez eu mude minha opinião. Tem dessas, né? Tem dessas. Eu sempre digo, na verdade eu não falava isso antes, mas agora eu concordo com essa ideia de que foda-se notas, entendeu? Foda-se. É mais importante você ouvir o que a pessoa tem a dizer sobre aquela determinada obra do que simplesmente dar uma nota em si. Enfim, é complicado. Talvez eu grave um vídeo sobre isso depois. Mas o que eu posso dizer aqui sobre o filme sem spoilers?
Se você gosta do James Gunn, se você curtiu a trilogia Guardiões da Galáxia, curtiu os últimos projetos que ele tem feito na DC também, provavelmente você vai gostar também bastante desse filme. E esse filme, ele é bem dinâmico, o ritmo dele é muito, saca? Não é lento de jeito nenhum. Enfim, é um filme que não para, tá ligado? Não para nunca. E é justamente por isso, e talvez aí esteja a minha maior crítica ao filme. Eu sinto que o filme, às vezes, poderia ter momentos de contemplação, ter momentos, entre aspas, mais cotidianos, entende? Porque o filme, saca, o ritmo dele é muito, muito louco, e tem muita coisa acontecendo, e é isso e aquilo e tal, e, enfim, é interessante, tipo assim, obviamente que esse universo, ele entende que a gente já conhece previamente as histórias desses personagens, então a gente já embarca meio que entendendo já certas coisas sobre o personagem. Tudo bem, eu não estou dizendo que precisa fazer uma história de origem para o Superman. Enfim, inclusive isso não é um spoiler. O James Gunn tinha avisado antes que esse filme não seria um filme de origem, saca? Só que, ao mesmo tempo, você tem que, de certa forma, introduzir coisas. Até porque aquilo digamos assim, é um universo novo, apesar de a gente conhecer previamente coisas sobre o personagem, a gente não sabe 100% qual a sua visão que você vai trazer naquele filme. E eu senti um pouco falta disso durante o filme, entende? Eu senti uns momentos que em alguns momentos ele podia ser um pouquinho mais lento, em determinados momentos, ser uns momentos mais tranquilos para poder eu entender certas dinâmicas. Não estou dizendo que as dinâmicas que ele tem ali com determinados personagens não seja legal, é muito legal, os personagens são carismáticos, apesar de que tem momentos que tem uns personagens irritantes, eu vou falar isso mais com detalhes daqui a pouco, e alguns até me tiram um pouco a experiência, porque parece, sei lá, que eu tô assistindo. Não, eu sei que essa comparação vai soar um pouco complicada, mas enfim, teve alguns momentos que me fez lembrar Chiquititas, sei lá, uma série uma novela do SBT, que era um momento assim que, porra, eu ficava assim, caraca, mano. Eu fico pensando nisso, porque o James Gunn, tipo assim, o Guardião da Galáxia era zoeira sem limites, inclusive muita gente odeia isso. Mas eu gosto bastante de como ele consegue equilibrar esse humor. E com o tempo ele foi sabendo amadurecer as histórias dele, inclusive nessas histórias, nesses filmes que eu falei, Esquadrão Suicida, o dele, do James Gunn, e o filme Guardiões da Galáxia 3, ele consegue até desenvolver coisas mais maduras. Inclusive o Guardião da Galáxia consegue ser um pouco mais dramático e de uma forma que funciona. E ele consegue dosar esse drama, né, com a história do Rocket, e, e a comédia também, né? A personalidade dos personagens. Ainda é Guardião da Galáxia, obviamente. Enfim. E aí ele consegue introduzir esse tom. Ele consegue também, acho, um bom tom para as outras obras que ele faz na DC. Porém, aqui parece que ele ainda está tentando, de certa forma, encontrar um tom. Porque ao mesmo tempo que é um universo muito fantasioso, muito quadrinesco, ele não quer que tudo soe, tipo, muito tão artificial que tu não consiga achar da hora, que tu não consiga levar a sério as coisas. Obviamente, ele quer que você leve a sério certas coisas. Só que ele ainda fica um pouco nessa, entende? Ele tá tentando meio que encontrar algum tom para isso. E aí tem momentos que convencem bastante, mas ao mesmo tempo tem coisinhas aqui e acolá que são bem específicas que me tiram um pouco da imersão do filme. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se vocês assistindo esse filme vão sentir a mesma coisa que eu, até porque muita gente justamente queria isso, que o filme fosse bem quadrinesco mesmo, abraçasse o ridículo, e eu esperava isso também, e eu não estou criticando exatamente isso, eu estou sentindo que eu estou querendo dizer que em alguns pontos ele não conseguiu, pelo menos para mim, atingir um tom que ele conseguisse fazer com que certas cenas tivessem o mesmo impacto que eu acho que deveria ter, talvez. Entende? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender um ponto, mas é basicamente isso. E esse é o meu principal crítica ao filme. Porém, a história me prendeu, eu achei muito legal. Os personagens estão incríveis. O trio principal, meu Deus do céu. Tipo, o Krypto tá muito brabo, mano. Tá doido. O Superman tá muito foda também no filme, entende? Tem momentos assim muito da hora dele.
As cenas de ação são muito boas, são divertidas. A direção do James Gunn é muito boa, eu gosto bastante do trabalho que ele faz aqui. Enfim, e tem bastantes personagens no filme, de certa forma isso me trazia uma certa desconfiança, mas eles são bem usados no filme, entende? E não tiram, digamos assim, o destaque de quem deveria ter, entendeu? E eu gosto de como a relação do Superman e da Lois é desenvolvida no filme, entende? Eu gosto também dos personagens que a gente sabe que já iam aparecer no filme por conta do trailer. E, nossa, cara, o Nicholas Hoult, né? O Nicholas Hoult, como o Lex Luthor, cara, tá absurdo nesse filme. Mano, o Lex Luthor tá absurdo. Eu achei muito bom mesmo. Ele tá. Tem momentos que ele rouba a cena. Sério mesmo. Então, quando a gente foca nessas coisas, é interessante quando a gente foca nessa dinâmica. Porém, tem alguns momentos no filme, né, que ele tenta trazer uma carga um pouco mais política, e eu não acho que essa carga política, de certa forma, seja ruim. Tá ali, entende? Só que não é tão complexa, digamos, essa história, entende? E é isso, mas tem pontos interessantes. E só que tem algumas coisas que puxam para baixo. E essa é uma opinião sem spoilers. Agora, se você quiser continuar a partir daqui, você é por seu conta e risco e saiba que terá spoilers a partir daqui. Vamos lá. Bom, primeira coisa. O filme, ele, como eu disse, o filme já começa. Saca, já começa com o Superman caído lá no chão, ferido, ele chama o Crípto, aí ele vai para a Fortaleza da Solidão. Eu acho muito foda como a Fortaleza da Solidão é feita, a direção de arte desse filme é muito boa. Eu gosto de como o James Gunn sempre ele traz essas ideias para os filmes dele. Tipo, no Guardiões da Galáxia ele vai para algum outro mundo, para algum outro planeta, e lá tem toda uma questão com aquele planeta. Aqui tem cenários muito bons, e como eu disse, tem essa cena da Fortaleza da Solidão, e é muito legal, a gente já consegue perceber ali a personalidade do Superman, que é um cara gentil, e isso é uma coisa que muita gente sentia falta, porque, cara, o Superman é um cara bonzinho, tipo assim, nas histórias originais, e nos últimos tempos a gente tem cada vez visto o contrário, entende? Acho que eu cresci talvez muito mais vendo filmes ou, sabe, histórias em que tinha Superman do mal do que um Superman bonzinho, talvez. Nos últimos tempos a gente teve o Capitão Pátria, do The Boys, a gente teve é, o pai do Invencível, esqueci como é o nome dele agora. Enfim, tem até histórias do próprio Superman, Justice, tem várias histórias em que traz um Superman do mal. E aí esse filme ele vem para tentar mudar isso, entendeu? E ele vem com uma visão contrária à que vinha sendo trazida antes pelo Snyder, que justamente fazia um Superman meio assim, meio sisudo, saca? Que tinha alguns momentos que até causava polêmica, por a gente pensar, poxa, é Superman mesmo, saca? Sobre a essência do personagem, e que provavelmente talvez aquele universo acabasse culminando num Superman não tão bonzinho assim. Enfim, só que isso é passado. Aqui a gente vê no filme diversos momentos com a personalidade do Superman é desse cara bonzinho. A gente vê ele sendo gentil com robôs que, poxa, o robô não tem sentimento. E ele salva esquilo, salva cachorro, porque ele quer que todos sejam salvos, ele quer ajudar todo mundo. Tem um momento que ele tá lutando com um bichão lá, um caju muito doido, e ele não quer matar o bicho. Ele quer prender ele em algum lugar para poder mandar para as pessoas estudarem, uma coisa do tipo. Enquanto que o Guy Gardner, né, que tá muito divertido no filme e tudo mais, o pessoal da gangue da justiça, eles vão lá e matam o bicho. Entende? Tipo, eles percebem que, poxa, se depender do Superman, eles não vão, tipo, ele não vai fazer mal pro bicho. Apesar de que o bicho tá destruindo tudo. Então é legal a gente ver essa personalidade do Superman de sempre enxergar a esperança. É isso que ele simboliza. Ele tentando ser bonzinho, ele tentando salvar todo mundo, ele tentando fazer as coisas certas. O conflito principal do filme é justamente por conta disso. Ele só sentiu que ele precisava ajudar e foi lá. Tinha um conflito acontecendo entre dois países e ele só chegou lá porque ele sentia que ele precisava salvar aquelas pessoas, porque aconteceria uma guerra e as pessoas poderiam acabar morrendo. E ele não pensou, vou tomar partido
desse país ou daquele. Foda-se, ele foi lá e salvou todo mundo, lutou com algumas pessoas, ameaçou outras. Só que, cara, isso é muito interessante, porque tem consequências depois de tudo isso. Tem questões políticas envolvidas com isso. E se fosse na vida real, provavelmente também teria acontecido isso. Tem as questões de que o país que ia invadir o outro era aliado dos Estados Unidos, enquanto o outro ele não era. E basicamente o que foi, entre aspas, salvo, né, na história foi o que não era aliado dos Estados Unidos. Então algumas pessoas começaram a duvidar se o Superman era um espião, alguma coisa do tipo. Apesar de que o Superman tem até o momento que ele discute com a Lois justamente sobre isso. Sobre ele não tá tomando partido de ninguém. Ele tá ali porque ele quer salvar as pessoas. É um negócio meio inocente, meio ingênuo até. Mas isso é a essência do personagem. Então eu acho muito foda que a gente tenha respeitado isso. Mas ao mesmo tempo, é claro, vai ter toda essa questão. A gente está falando dos Estados Unidos, Estados Unidos. Eu acho muito interessante isso também. Porque sempre que a gente pensa no Superman, a gente acaba. Nesses filmes todos, né? Que eles falam que vão salvar o mundo, mas eles acabam salvando só os Estados Unidos. Mano, foda-se os Estados Unidos. Então, o Superman, com a magnitude que ele tem, ele vai lá e se envolve num conflito, né? Entre dois países. Cara, ele é o Superman. Ele pode salvar não só os Estados Unidos. Ele consegue voar, ele consegue ser rápido. Ele pode chegar em outro país rápido. E ele pode salvar outras pessoas. Então, se ele percebe que tem gente precisando de ajuda, ele vai lá e vai ajudar. Isso é o Superman. Isso é o Superman. Isso é muito interessante. E é justamente isso que a história do filme ele quer construir. Essa dinâmica entre mostrar que aquele alienígena, apesar de tudo, ele é humano. Ele é humano. Isso é muito foda. Isso é a essência do personagem. Enquanto isso, nós temos o Lex Luthor, que é basicamente um psicopata. Um louco. Ele tá louco nesse filme. Obcecado, malucão. E eu acho muito foda os maneirismos dele e tudo mais, ele gritando que não vai aceitar e tal, e a gente vê também os planos que ele tem por debaixo dos panos, como de certa forma ele está envolvido com aqueles conflitos nos outros países, né, toda essa questão geopolítica, é muito bom, mano, eu acho muito da hora como o Lex Luthor tem toda essa aura. E é justamente aí que entra um ponto. Tem alguns personagens próximos do Lex Luthor, tipo aquela mulher lá, que é influencer, sei lá o que acho que ela é, que, mano, aquela personagem é horrível, mano, chata, mano, e tipo assim, como que ela tá perto do Lex Luthor? Tipo, é um contraste tão grande que é estranho. Por que o Lex Luthor tá com uma mulher daquela? Entendeu? E por que, caramba, ela estaria num lugar onde ele tá lá pra criar todo um plano megalomaníaco, muito louco e tal? Mano, eu soltaria minha namorada pra ir em um lugar desse se eu sentisse que ela fosse útil pra mim, ou sei lá, porque, mano, não faz sentido ela tá ali, eu não sei. Tipo, e a personagem em si, ela é irritante. Só que aí, conforme o filme vai passando, a gente percebe que ela tem um propósito. E esse propósito me fez odiar a personagem ainda mais. Ela é um artifício de roteiro. O que eu quero dizer? Ela só existe no roteiro, na história, por um motivo. E esse motivo é dar informações no final do filme pro Jimmy. Entendeu? Só isso. Parece que tipo assim, a gente precisa mostrar para as pessoas no final do filme, o James pensando, eu tenho que fazer com que as pessoas percebam que o Lex Luthor é o vilão. Como eu faço isso? Enfim, cria uma personagem chata, que não faz sentido, na minha opinião, ela tá perto do Lex Luthor, mas aí, no final das contas, ela tem alguns problemas com o Lex Luthor, e de certa forma ela gosta do Jimmy Olsen, parece que eles são parece que ela é ex dele, é um coisa do tipo, mas ainda gosta dele, é um negócio meio assim, nebuloso, e aí, como ela tá próxima ali, ela consegue trazer essas informações pro Jimmy Olsen no final do filme, isso é interessante. Mas, se você parar pra pensar, é um personagem que só serve pra isso e pra ser irritante, porque, mano, meu Deus, tem alguns momentos que quando esses filmes às vezes tentam pegar essas ideias, né, de influência digital, mexer com a internet e tal, às vezes esses temas, às vezes eu sinto que quando eu vejo no filme, às vezes eu tendo a achar meio tosco, entendeu? Algumas coisas. Enfim, e o filme tem uns momentos assim que ele
na minha opinião, cai um pouco, porque, tipo, sei lá, é tão quadrinhesco, é tão tosco, digamos assim, que algumas coisas pra mim não funcionam tanto, apesar de que o filme tem toda essa roupagem que funciona bastante coisa. Eu acho, por exemplo, um discurso que o Superman faz no final do filme pro Lex Luthor sobre ser humano e tudo mais, eu acho engraçado. Eu acho que em um filme, em qualquer outro filme, não funcionaria. Porque é um discurso muito não sei o que, bababá, nós temos que ser humanos, nós temos que ajudar e toda essa questão. Entende? Tipo, isso não funcionaria em outro filme, mas nesse filme com essa roupagem eu acho que funciona. Entende? E é basicamente isso. O filme é bacana, muito foda nesse sentido de conseguir respeitar o personagem. É, o embate entre Lex Luthor e Superman tá muito bom. A relação da Lois. Mas fora isso, eu não sinto que o resto do filme consegue, sabe, ter o mesmo peso. Saca? Mesmo a história ali com o conflito, eu não sinto um peso tão grande assim quanto poderia ter. Tem os personagens ali da gangue da justiça, eles estão ali, isso é interessante. Mas digamos assim que eles existem porque eu sinto que, tipo, tem momentos em que o Superman ele ia ficar no impasse de ter que fazer isso ou aquilo, ou então ter que salvar todo mundo e não ia dar certo, então já tem gente para salvar. Mas é interessante, digamos assim. Esse universo da DC é louco porque, tipo assim, não introduz todo mundo, mas digamos, como se já pegasse as coisas andando. Isso pode ser bom, eu gosto, de certa forma, mas para algumas pessoas pode ser complicado. Mas eu gosto do Guy Gardner, ele é muito engraçado, os personagens ali, o Senhor Incrível, nossa, o Senhor Incrível tá muito bacana no filme. Eu acho muito interessante ele falando lá sobre a questão dele não falar sobre sentimentos. E aí tem uma luta dele, né? Que ele tá batendo um monte de gente. E tá tocando uma música. Essa música é sobre sentimentos. Talvez isso seja um detalhe importante, talvez mais pra frente, para algum filme futuro. Mas eu achei isso interessante. Um detalhe interessante que, bom, mesmo que seja só uma piada, uma ironia, talvez do James Gunn, achei interessante isso. E pode dizer muito sobre o personagem. E basicamente é isso, não tem muito o que dizer. O filme, ele é simples, é legal, direto ao ponto, até demais. Como eu disse, eu senti que de vez em quando ele puder parar um pouquinho mais, mostrar mais cenas. Tipo, eu gostei muito da cena dele com os pais, né? Os pais humanos, Jonathan e a Martha. Tipo, eles são muito legais, assim, o pai dele e tal. Isso é muito legal. E é isso que é a essência do Superman. Mostra ele sendo humano, ele com os pais dele, eles querendo salvar todo mundo, a relação dele com a Lois. Eu acho que isso podia ser mostra cada vez mais. E tipo, desde o começo não mostra a questão do conflito lá, ele mostra ele salvando as pessoas. Só fala e depois que vai mostrar as consequências de tudo isso. E eu acho que talvez pudesse ser mais interessante se focasse um pouco mais nisso, mostrasse mais toda essa questão. Mas não sei, talvez o filme acabasse ficando um pouco mais pesado, não sei, ia ficar um pouco mais complexo. Mas digamos assim que é um filme bem divertido, não é complexo, é tranquilo, você não precisa pensar muito para assistir o filme, entende? Mas eu senti que de certa forma esse roteiro poderia ser um pouco mais complexo e tem várias ideias nesse filme que poderiam ser um pouco melhor desenvolvidas, que dariam um filmaço. Mas como um filme em si, ele é muito bom, entendeu? Tipo, um filme assim de super-herói, ele é muito legal, muito divertido, muito bacana. No que ele se propõe, ele é bom. Só que, né, eu sou um pouco mais chato e tal. E nesse ponto eu senti que o filme poderia ter sido melhor. E eu acabei saindo um pouquinho decepcionado do cinema por conta disso. Enfim, também tem a questão aí que é bastante polêmica sobre a questão da mensagem dos pais do Superman. Basicamente, agora ele é o Goku. Bom, eu praticamente não me importo muito com isso. Eu não vou dizer que eu sou o maior fã do Superman, que eu li bastante HQ e tudo mais. Algumas pessoas não gostaram disso, mas eu acho que pra mim funciona na história. É interessante como o Superman, como o Lex Luthor usa isso para virar o jogo, para fazer as pessoas, para fazer com que a opinião pública tenha problemas, né, com o Superman. E inclusive isso eu acho que perde um pouco o impacto, porque poderia mostrar um pouco mais cenas que eu estou dizendo cotidianas, e justamente isso, ele podia mostrar mais ele salvando as pessoas.
Aquele já tá, digamos assim, amado, consolidado, digamos assim. Mas poderia mostrar ele salvando cada vez mais pessoas e ganhando mais respeito das pessoas. E aí, quando viesse essa quebra da imagem dele, das pessoas pensar, caraca, mano, as pessoas começarem a desconfiar dele, isso poderia ser um pouco mais, sabe, mais forte. Nós mesmos poderíamos sentir isso na gente, talvez. Mostrar um pouco mais a perspectiva dessas pessoas vendo o Superman, entende? Aí acaba, de certa forma, em alguns momentos pode até parecer meio forçado, eu não sei se seria a palavra, mas enfim. Basicamente, essa é a minha opinião sobre o filme. Talvez eu grave mais alguns vídeos sobre Superman, depende de vocês, comenta aí embaixo. Mas minha opinião sobre o filme, no mais, é isso. Ele é um filme que no que ele se propõe, ele é bom. Ele, de certa forma, é o que eu esperava no sentido de ser mais quadrinhesco, mais de não ser aquele negócio tão sério e tudo mais, aquele filme que se leva a sério demais e tal. E como eu disse, o Lex Luthor tá muito bom, cara, muito bom. O Superman também, e a Lois, enfim, os personagens, fora eles, enfim, né? Mas de certa forma funcionam. Eles funcionam, por exemplo, a Gangue da Justiça é legal, eles aparecem um pouco, mas eles funcionam, gosto muito. O Jimmy Ocean, os personagens ali do Planeta Diário, foda-se, na minha opinião, né? Aquela mulher, a outra mulher lá é chata pra caramba. Enfim, mas basicamente é isso. Eu acho que o filme poderia ser um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais, sabe? Tentar se esforçar um pouquinho mais para ser algo um pouco maior, mas acaba sendo uma aventura até um pouquinho episódica, na minha opinião. E isso não deveria tanto acontecer que a gente está falando da questão de ser o Superman, e aí tem um universo compacto que está destruindo tudo, e ao mesmo tempo está acontecendo uma guerra. E sabe, se você percebe como tem coisas que são muito grandiosas, mas eu sinto que o filme não consegue transmitir isso tanto assim quanto deveria. E essa é a minha opinião. Enfim, eu gostei do filme, talvez eu goste mais se eu reassistir, e é isso. Tenha sua opinião, assista o filme porque vale a pena. Obrigado por tudo e até a próxima.